Sejam todos muito bem-vindos para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes. E desde já gostaríamos de pedir que você clique no like e compartilhe esta aula, este vídeo. E também, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e continue sendo abençoado em estudar juntamente conosco as Escrituras Sagradas. E para essa lição, nós estamos usando a revista dos juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. E a lição de hoje é a lição de número 9. Já percorremos aí boa parte de nossa revista, estamos caminhando já para o final. E a lição de número 9, ela tem como título O que é o reino de Deus? Você já parou para pensar do que se trata o reino de Deus? Porque muito ouvimos falar a respeito do reino de Deus, muito se prega a respeito do reino de Deus. Mas o que de fato é o reino de Deus? O que é esse reino de Deus? Será que nós estamos preparados para responder isso para outras pessoas e até para nós mesmos? Se você perguntar a si próprio o que é o reino de Deus, o que será que você responderá? Ou qual conhecimento você tem a esse respeito? Então a nossa lição de hoje, ela vai nos nortear, ela vai responder esta pergunta: o que é o reino de Deus? E o nosso texto áureo, ele se encontra em Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais uma vez, vamos repetir aqui. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 28, que diz da seguinte maneira: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Isso eles estavam se referindo à descendência de Jesus, tá? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, aqui entra a onisciência do nosso bondoso Jesus. Ele conheceu os pensamentos humanos, conhece. Disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Note que nós iremos estudar a respeito do reino de Deus, mas também há um reino satânico, que não é o foco de nossa lição de hoje. Apenas vamos focar e refletirmos a respeito do reino de Deus. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, versículo 27, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Aqui Jesus ele deu uma resposta muito contundente, que denunciava ali, estava denunciando as práticas dos religiosos da época. Isso é bastante interessante de ver Jesus se posicionando a respeito de um assunto. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, então o reino de Deus está próximo de vocês, porque o reino de Deus está atuando naquele local, naquele momento e naquele ambiente. Deus seja louvado por isso. Pois bem, meus amados,
Irmãos queridos, adolescentes que estão aí, né, como todos nós, boa parte do mundo, né, e nós brasileiros aqui nesse momento estamos em quarentena. Espero que tudo esteja absolutamente bem com vocês. Espero que todos os seus familiares estejam conseguindo sobreviver diante dessa quarentena, que sabemos que não é fácil. Muitas situações aí estão sendo expostas e estão sendo colocadas aí em evidência, e muitos problemas têm surgido por conta disso, e de fato é uma questão muito grave. O reino que nós vivemos aqui, que é o reino humano, que é o reino maligno, infelizmente, porque é o mundo, como a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Este reino terreno aqui, humano e pecaminoso, ele está dessa forma. É pandemia acontecendo, existem, por causa dessa pandemia, existem aí rumores de guerra, países se preparando belicamente para uma possível guerra. Então, as coisas não estão fáceis. Há uma crise aqui no nosso país, especificamente há uma crise sanitária muito grande, onde pessoas estão perdendo suas vidas por vários problemas de saúde, e agora acrescentado também os problemas de saúde relacionados ao Covid-19. Estamos vivendo aí em meio a uma crise política gigantesca também, onde quem é de partido de esquerda não se entende com quem é de direita não se entende com eles mesmos, quem é de esquerda não se entende com eles mesmos, está uma confusão só. O mundo está confuso ultimamente. O mundo ele está completamente deturpado, porque este mundo ele não é o sistema mundano, ele não é o reino de Deus, mas é o reino do homem, com as vontades do homem, com o pecado do homem, e isso acaba favorecendo ao reino das trevas, ao reino do inimigo, como nós lemos aqui na nossa lição, que há o reino sim do inimigo, que não é o nosso foco. Então eu quero mostrar para você que há uma grande diferença entre o reino que nós vivemos secularmente e o reino de Deus, e a proposta do reino de Deus para nós, que é real e que existe. E você irá aprender hoje a respeito disso. Os objetivos da nossa lição de hoje é que possamos conceituar o reino de Deus, relacionar o reino de Deus e Jesus Cristo, a relação entre os dois, destacar a acessibilidade do reino de Deus para todos. Ou seja, o reino de Deus, ele é universal. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos lá. A pergunta que não quer calar é: você sabe de fato o que é reino? Você sabe como que o reino de Deus ele interfere em nossa vida? E se ele interfere em nossa vida, será que o reino de Deus ele é algo que qualquer pessoa pode ter acesso a ele? Ou ele é restrito a um grupo fechado de pessoas? Ou ele é um reino em que se fechou, com algumas seitas aí existem, e só podem entrar algumas pessoas que são escolhidas? Ou será que o reino de Deus está disponível e disponibilizado para todos aqueles que creem e quiserem entrar nele? Nós iremos hoje tentar responder essas perguntas. Mas de uma coisa nós já podemos aqui antecipar: as pessoas que aceitarem a viver na dimensão do reino de Deus, compreendendo e cumprindo o reino de Deus e vivendo como de fato pessoas participantes do reino de Deus, como cristãos autênticos, essas pessoas têm suas vidas completamente e totalmente impactada e têm uma vida diferenciada mesmo nos dias de hoje. Romanos 12, 2. Vamos ler esse texto aqui de Romanos 12. E versículo 2 diz da seguinte maneira: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
a agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós temos uma recomendação de Paulo aos romanos, falando para que nós não devamos, ou pelo menos para que os romanos não se moldassem ao mundo da época. E esta recomendação de Paulo, ela serve para nós hoje. Nós não podemos se moldar a este mundo, mas nós precisamos transformar para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a santa e a perfeita vontade de Deus para nós. Ou seja, o mundo ele tem uma forma. Você sabe, aqui eu tenho um copo com água. Se você ver aqui, um copo com água comum. Esse copo ele é circular. Se você for ver, como a maioria dos copos, tem uns que são quadrados, tem outros que tem o formato, diferenciado, mas este é redondo. A água, ela está moldada de acordo com o seu recipiente. Se fosse um copo quadrado, a água aqui estaria de acordo com o quadrado, estaria na forma quadrada. Se fosse um losango, estaria na forma de um losango. E se fosse um hexágono, e por aí vai. A água, ela toma a forma do ambiente. Ser cristão é justamente o oposto. Segundo a recomendação de Paulo aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala que nós não devemos nos moldar a esse mundo. Eu estou aqui lendo a tradução NVI. Que a Bíblia fala, não se molde a este mundo, ou não viva semelhante a este mundo, mas transformem-se. Ou seja, eu não devo viver de acordo com esse mundo, mas eu preciso transformar-me. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele entende e sabe que os seres humanos, naturalmente, eles nascem moldados. E, infelizmente, por consequência do pecado adâmico, ele nasce moldado aos moldes desse mundo, com a semente do pecado. Mas a recomendação é que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, ou seja, a renovação do meu coração. E essa renovação do coração, ela não parte de mim, ela parte de Deus. A transformação do ser humano, ela parte de Deus e já é o início do reino de Deus em minha e na sua vida. O reino de Deus, ele inicia no meu e no seu coração. Isso é magnífico, é fabuloso sabermos que o reino de Deus, que é tão magnífico e tão esplêndido, ele inicia no coração de cada cristão, de cada pessoa que aceita Jesus. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Então vamos seguir aqui a nossa lição para que nós possamos ganhar tempo. Vamos lá. Mas de fato, vamos à pergunta que iniciei a aula. O que é o reino de Deus? Do que se trata o reino de Deus? O reino de Deus, ele é citado aproximadamente 100 vezes no Novo Testamento. É intensamente anunciado e explicado por Jesus. O reino de Deus é um dos temas centrais bíblicos, principalmente neotestamentário. É um dos temas que mais aparecem na palavra de Deus, porque foi um dos motivos pelos quais trouxe Jesus aqui na terra, que foi morrer pelo ser humano e assim o seu reino ser implantado. Isso pensando mais um pouco futuramente, nessa questão da implantação do reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 23. Vamos dar uma conferida para ver o que esse texto está nos falando. Mateus 4 e o versículo 23. Mateus 4 e 23. Diz da seguinte maneira o nosso texto. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Ou seja, Jesus saiu anunciando as boas novas
do reino, as notícias novas, as novidades do reino de Deus saiu pregando por aí. Ou seja, aqui nós temos apenas um versículo que demonstra que Jesus ele tinha um compromisso e fazia parte do seu ministério o anúncio do reino de Deus, o anúncio do reino que ele trabalhou nele, que ele está trabalhando nele e que ele sempre trabalhará nele. O reino de Deus. E o reino de Deus, ele abrange, ele é muito abrangente e ele abrange todo toda a área espiritual. Tudo que é espiritual, o reino de Deus abrange. E até mais para o futuro, o reino de Deus irá abranger também completamente tudo o que existe. A Bíblia fala que todas as obras dos homens serão desfeitas e tudo será novo. Haverá um novo céu e uma nova terra. Ou seja, isso está falando do reino de Deus no que diz respeito a aspectos físicos também. Porque o reino de Deus ele não se limita apenas ao aspecto espiritual, mas ao aspecto físico também. O reino de Deus ele é completo. Ele abrange desde o aspecto espiritual até o plano físico, onde eu e você estamos. Por enquanto não está implantado em sua plenitude. O que acontece são manifestações do reino de Deus aqui e acolá. Ainda ele não está implantado. No caso, temas para outros trimestres. A questão apocalíptica, né? A revelação das últimas coisas que vai tratar melhor sobre esses assuntos. Mas o domínio do reino de Deus é um domínio soberano sobre todas as coisas que existem, tanto as terrestres como as celestiais. Ou seja, o reino de Deus ele é magnificamente esplendoroso, gigantesco. Afinal de contas, é o reino de Deus. E Deus ele é eterno, ele é onipotente, ele é o ser supremo de que existe. Não é nem do universo, porque é de tudo que existe. Então, ele é muito superior a tudo aquilo que eu e você entendemos. Esse reino o reino de Deus é a demonstração do poder divino em atividade constante. O reino de Deus é a atividade constante do poder de Deus. Quer ver um exemplo? Que não dá nem para comparar, mas dá pelo menos para a gente ter uma ideia do que estamos falando. Se você for ver, o nosso país ele é composto por um presidente, pelos seus ministros, pelos seus deputados e por toda a questão política, né? E por todos os membros ali, por todos os políticos que fazem parte da cúpula do nosso país, digamos assim. O nosso país ele não é monárquico, mas ele é uma república. Mas dá para imaginarmos que há um reino, há um domínio, né? Digamos assim, há um domínio no Brasil que quem rege são esses poderes, são os poderes públicos, né? São os poderes políticos que estão aí regendo e ditando lei, né? Os deputados legislam, as câmaras legislativas, elas trabalham com as leis e começam a criar lei, fazem emendas provisórias e isso e aquilo outro. E vão norteando as pessoas de como viverem, para que a sociedade consiga sobreviver e viver mais ou menos em harmonia, consiga sobreviver, consiga dar certo. Isso o ser humano, ele tenta organizar isso, tem presidente, tem deputados, senadores, prefeitos, vereadores e governantes e por aí vai, para manter a ordem no mundo, manter a ordem nas cidades. E mesmo assim, com todo o aparato político, policial e tudo que existe, o mundo está um caos. O mundo está completamente deturpado. Mas o reino de Deus, ele é um reino poderoso, eterno, e que ele abrange absolutamente tudo, e tudo no reino de Deus funciona com perfeição. Quem de nós não desejamos um país melhor? Políticos melhores. No reino de Deus, tudo isso funciona perfeitamente. O reino de Deus ele é um domínio completo, eterno e poderoso. Filipenses capítulo 3,
Vejamos, Filipenses. Deus seja louvado. Capítulo 3. Acompanhe comigo se você puder, por favor. E versículo 20 diz assim: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o reino de Deus, ele é essencialmente espiritual, só que ele é tão poderoso que ele atinge, ele abrange também o que é material, mas ele não está instalado, ele não está ativo, em atividade plena aqui na Terra, porque o homem, em suas livres escolhas, ele constituiu reinos, muitas das vezes reinos que são contra o reino de Deus, inclusive. Mas isso aí não é o nosso assunto. O que nós entendemos é que o reino de Deus, ele é espiritual, e é desse reino que nós aguardamos e esperamos a redenção da nossa vida. Enquanto o ser humano ele continuar olhando para o homem como Salvador, ele vai passar por dificuldades. Observe só, o texto fala: nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, Jesus Cristo. O grande erro da humanidade hoje, por que você acha que a humanidade e os seres humanos estão passando por tantas calamidades? Por que você acha que o Brasil está indo tão ruim? Você acha que é porque não estão deixando as coisas boas darem certo? Também. Mas o principal motivo é que o ser humano, e infelizmente eu falo isso lamentando que muitos de nós, cristãos, evangélicos, que conhecemos a Bíblia, depositamos a nossa fé, depositamos a nossa esperança em um homem. E a Bíblia fala, sabe o quê? Maldito o homem que confia em outro homem e que faz do seu braço salvador. O ser humano acredita, e especificamente olhando para a nossa nação brasileira, esperava de um homem. E decepções acontecem. Porque o ser humano, ele é falho. Mas a nossa cidadania, mas a nossa esperança não vem da terra, não vem do Brasil, não vem dos políticos, não vem de presidente, não vem de governador, não vem de prefeito, não vem de vereador, vem de Jesus Cristo. Enquanto eu e você estivermos esperando de homem, de política ou de país, ou da cidadania que nós temos aqui no Brasil, nós estaremos caminhando a passos largos para a decepção e para o abismo. Mas quando mudarmos a nossa mente e começarmos a entender que o reino de Deus, que a nossa cidadania é lá nos céus, a história vai ser diferente. Aí nós vamos passar com maior tranquilidade todos esses perrengues que nós sofremos e passamos neste reino em que vivemos provisoriamente. Então o reino de Deus, ele é essencialmente espiritual. Ele é essencialmente espiritual. E no reino de Deus, as coisas acontecem absolutamente correta, absolutamente certa e no momento que deve acontecer. Quem está sob o domínio do reino de Deus usufrui de todo tipo de paz, de alegria e de bonança, porque ele está não mais no reino do mundo. Está no mundo, mas participa de fato, é efetivo de fato no reino de Deus. O que nós lemos lá em Romanos 12:2? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu falei que a renovação do nosso entendimento é o reino de Deus iniciando em nós. Ou seja, Jesus Cristo, ele faz crescer no nosso coração o seu reino. E a partir desse momento, nós começamos a usufruir e a participar efetivamente do reino de Deus e de ter alegria, e alegria de salvação, e alegria de sabermos que participamos de um reino que não há corrupção,
que não há roubalheira, que não há ninguém interessado no fracasso humano em prol de dinheiro ou em prol de poder, que não há um plano de poder porque as pessoas não estão interessadas em dinheiro, porque nós temos um Deus soberano, poderoso e criador, e é Ele que é o rei desse reino, é Ele que regulamenta e faz tudo funcionar da maneira que tem que ser. Deus seja louvado. Vamos correr? Nós temos aqui ainda bastante conteúdo para refletirmos e vamos tentar sintetizar aqui para nossa aula não ficar muito grande. Na verdade, nossa pré-aula, né? Continuando. Nós vimos que o reino de Deus, ele é o domínio pleno do Senhor soberanamente sobre todas as coisas existentes. Então, se alguém te perguntar hoje o que é o reino de Deus, você pode falar categoricamente: o reino de Deus é o domínio pleno do Senhor soberano sobre todas as coisas existentes, terrenas ou celestiais. O reino de Deus é o reino regido por Deus, por Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Deus seja louvado. Espero que esse conceito esteja em seu coração e que além do conceito estar em seu coração, que você esteja vivendo o reino de Deus e fazendo com que o reino de Deus também seja efetivo na vida daqueles que você conhece. Jesus Cristo e o reino de Deus. Qual a relação entre esses dois pontos? Jesus Cristo e o reino de Deus. Vejamos a seguir algumas considerações com relação a Jesus e o reino de Deus. Vamos ver aqui algumas coisas que pontuam, que nos dão um norte para entendermos essa relação entre Jesus e o reino de Deus. Vamos lá. O primeiro ponto é que Jesus é a manifestação do reino, ou seja, a manifestação física do reino de Deus se deu pela pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele é a manifestação física enquanto viveu aqui na terra como ser humano, mas quando ele morreu e foi assunto ao céu e após a sua ressurreição, ele continua sendo o reino de Deus. Ele continua fazendo parte do reino de Deus. Ele continua sendo aquele que de fato vive e propagou o reino de Deus. Vamos ler aqui João, capítulo 18. João, Deus seja louvado, capítulo 18. E o versículos 36 que diz assim. Versículo 36, vamos lá. E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus ele faz parte e ele é parte do reino de Deus. E ele deixa muito claro, aqui ele já estava se aproximando aqui, os discípulos, Jesus já sabia que se aproximava a sua morte, a sua crucificação, e ele falou: olha, pode, as pessoas quando forem me matarem, pode deixar me matar, eu já sei o que vai acontecer, eu vou ressuscitar. E outra coisa, eu não sou desse reino, o meu reino é o celestial. Jesus tem relação direta com o reino de Deus porque ele é parte do reino, porque ele viveu o reino, porque ele é o reino. Louvado seja o nome de Jesus. Onde estiver o Rei Jesus, ali estará o seu reino. Ou seja, aonde Jesus está, o seu reino está. Quer ver isso? Lucas capítulo 17. Deus seja louvado. Lucas capítulo 17, versículo 21 diz da seguinte maneira: nem se dirá, aqui está ele, ou lá está,
porque o reino de Deus está entre vocês. Ele está falando isso porque Jesus estava entre eles. E onde Jesus está, o reino de Deus está. Com isso eu quero dizer que se Jesus está no teu coração, se Jesus está na tua casa, se Jesus está no teu serviço, e olha que você pode falar, meu serviço só tem gente ruim, mas se você é cristão, você é o representante legal do reino de Deus ali, porque Jesus está dentro de você. Ele tem que estar dentro de você para você poder ser de fato cristão, aonde quer que você esteja. Ou seja, aonde Jesus está, o reino de Deus está. E se você tem Jesus em sua vida, em seu coração, aonde você for, ali há um pedacinho, há uma sensação e há uma manifestação do reino de Deus. Ou será que onde você está é como se fosse algo insignificante? Você até desaparece. Ou você é aquela pessoa insuportável que ninguém gosta de estar perto. Quem é do reino de Deus tem palavras que alegram as pessoas. Obviamente vai ter um momento ou outro que, por você fazer parte do reino de Deus e os outros fazerem parte do reino do maligno, pode ser que haja algum atrito. E você pode ser desprezado, mas a maioria do tempo você tem que ser uma pessoa que as pessoas olham e percebem paz, percebem reino de Deus, percebem Jesus Cristo em sua vida. Porque aonde o reino de Deus está, aonde Jesus está, o seu reino está lá também. Jesus, além de tudo isso que eu já falei, Jesus também ele proclamou o reino. Lucas 4:43, que nós lemos que ele saiu pregando nas sinagogas e falando a respeito do reino. Jesus, ele fez chegar o reino de Deus. Lucas capítulo 11 fala da seguinte maneira, vamos lá. Lucas capítulo de número 11. Vamos lá. Lucas 11, versículo 21 diz assim: Quando o homem forte... Lucas capítulo 11, versículo 20. Passei aqui um versículo. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus está aqui mais uma vez, o texto que nós lemos, o texto... Nossa leitura bíblica em classe. Jesus, mais uma vez aqui, ele está afirmando que ele expulsa os demônios, que ele faz os milagres que ele faz pelo dedo de Deus, pela vontade de Deus, pelo poder de Deus. Logo, se isso é verdade, o reino de Deus chegou para aquelas pessoas. Ou seja, quando Jesus ele age na minha e na sua vida, é a manifestação do reino de Deus acontecendo. É a ação da manifestação do reino de Deus em nossa vida ou na situação na qual ela está sendo manifesta. Jesus ele manifesta o reino de Deus. Jesus ele propaga o reino de Deus. Jesus ele é o próprio reino de Deus. Jesus é o Senhor do reino. Jesus ele é o próprio rei do reino. Deus seja louvado. Ficou claro isso para você? Que a relação entre Jesus e o reino são totalmente entrelaçadas. Uma faz parte da outra. Jesus faz parte do reino e o reino é propagado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o nosso ponto 2. E o nosso tópico 3 fala a respeito da mensagem do reino de Deus. E que mensagem! Ele sempre fazia referência às verdades implícitas nessa mensagem, buscando a transformação do ser humano através da aceitação do plano divino de redenção da humanidade. O reino é uma demonstração do poder de Deus em ação no coração daquele que aceitam a mensagem da salvação. Olha que trecho interessante da revista esse.
O reino é uma demonstração do poder de Deus em ação no coração daqueles que aceitam a mensagem da salvação. Vamos ver o que diz o nosso amado irmão João, o que disse João 14. João capítulo 14 é versículo muito conhecido, né? Confortante esse texto, inclusive. João 14, né? João 14, 23 diz da seguinte maneira: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Isso é magnífico. Eu vou ler mais uma vez porque o texto é lindo. Isso saiu da própria boca de Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, vai ver de acordo com as Escrituras, vai ver de acordo com a palavra de Deus. E se você vive de acordo com a palavra de Deus, olha o que Jesus fala: Meu Pai o amará. Você será amado e é amado por Deus. Nós viremos a Ele. Olha que coisa linda. E faremos nele morada. Jesus, Deus, vai vir até você, ou já está no seu coração e mora em você. Ou seja, você carrega todo o reino de Deus dentro da tua vida, dentro do teu coração. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Você já parou para pensar o quão importante é você e quão poderoso é você em ter todo o reino de Deus na tua vida? Mas talvez você fale assim: irmão Marcelo, mas que poder é esse? Eu nem consigo fazer as coisas desaparecerem, eu nem consigo me teletransportar, eu nem consigo flutuar, né? Se é tão poderoso, eu não consigo sair fazendo coisas aí magníficas. Sabe quando é que você faz coisas magníficas? Quando você tem uma vida que agrade a Deus. Quando você tem uma vida de amor ao próximo. Quando você tem uma vida em que a sua fé está sempre em alta, você está sempre louvando e engrandecendo o nome de Jesus, e a tua vida ela é inspiração para outras pessoas, e isso é o reino de Deus dentro de você. Isso é o reino de Deus dentro de você. Deus e Jesus Cristo dentro do teu coração. E nós não estamos aqui nem citando o Espírito Santo, porque ele já está. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A mensagem do reino, ela cabe dentro de você. A mensagem do reino é você cumprir a palavra de Deus. É cumprir esse versículo. Se você ama Jesus, você vai guardar a palavra dele. E ele, por sua vez, vai morar em você, vai limpar o teu coração, vai entrar na tua vida e vai fazer uma limpeza de mágoas. Sabe, você, independente se é adolescente ou não, se está passando por situações em que está angustiado, está triste, está magoado com as pessoas, está ressentido, Jesus quer entrar na tua vida e fazer uma limpeza, desobstruir aí todo esse teu coração talvez inflamado, para que ele possa novamente te dar alegria, para que você possa novamente ter alegria. Esquecer todo o pensamento contrário, pensamentos de derrotas, de suicídio, de fracasso serão destruídos, porque o reino de Deus está no seu coração e você carrega toda essa essência dentro de você, de humildade, de amor, de alegria e de felicidade, que é algo que Deus coloca dentro de você. Tudo isso está disponível. Tudo isso é disponível. E você já pode ter vivido, ou pode estar vendo, ou pode viver isso ainda, se não viveu. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é lindo. Jesus é lindo. O reino de Deus é a demonstração do poder de Deus em ação no coração daqueles que aceitam a mensagem da salvação.
Ou seja, em outras palavras, o reino de Deus, ele é totalmente e completamente acessível a todos. Não há uma pessoa que você possa conhecer neste mundo que não possa ser alcançado pelo reino de Deus. Tem jeito para todo mundo, tem jeito para você, tem jeito para o teu irmão, tem jeito para o teu parente, para o teu amigo, para qualquer que seja a pessoa. Tem jeito, ainda há esperança. O reino de Deus ainda está aberto a receber novas pessoas e a entrar também nessas novas pessoas. João 3,16, que é o coração da Bíblia, que nós vemos falando desse texto desde a primeira aula, se não me engano. Nós temos falado desse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para que todo aquele que nele crê, não é para somente alguns, não é somente para aqueles que foram selecionados, não, é para todo aquele que nele crê. Ou seja, o reino está aqui. E ele está falando: eu existo, me enxergue, me aceite. E você está aqui, pronto para aceitar. Basta abrir o teu coração. Basta abrir teu coração. O reino de Deus, ele é acessível. Todos podem entrar no reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus é essa: de transformação, de justificação e de salvação, e de tirar o homem do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Mas até hoje, até nesses momentos de dificuldade humana, o ser humano ainda assim, o homem que não conhece a Deus, também não compreende o seu reino. Eles não entendem o reino de Deus. Que a Bíblia fala que a salvação, a morte na cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, ou seja, para aqueles que estão mortos espiritualmente. Mas para nós é salvação. Para nós é salvação. Porque os homens, eles não enxergam o reino de Deus. E eles queriam ver. E o reino de Deus, ele é manifesto em ações minha e sua. Por isso que é importante o testemunho. O reino de Deus, ele não é visível ao olho. Você não vai olhar e vai ver, esse aqui é um reino, um pedaço do reino. Não, mas você vai perceber. Você vai enxergar em ações, mas não em algo substancial. Como se você fosse olhar os Estados Unidos, ali é o reino de Deus. Um exemplo, Estados Unidos é o reino de Deus, o México não é. Não é nada a ver. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é algo espiritual. É igual à igreja verdadeira de Cristo. Ela não está limitada à placa de igreja, mas são pessoas. A igreja de Cristo são pessoas espalhadas pelos vários locais do mundo, pelas diversas igrejas do mundo. São pessoas que fazem parte dessa igreja. Correndo aqui para finalizarmos nossa aula. Marcos, vamos... 1 Coríntios, vamos ler aqui 1 Coríntios, que é mais... Vamos lá, 1 Coríntios... Deixa eu ver, 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 20. 1 Coríntios 4 e 20, diz assim... Se você quiser acompanhar, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, diz assim: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Em outras traduções, o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em demonstração de poder. Sabe qual é a maior demonstração de poder do reino de Deus? Talvez você esteja achando que a maior manifestação do poder de Deus é uma cura de uma doença, é a libertação talvez de um drogado. Sim, isso também é manifestação do reino de Deus. Mas ela não consiste apenas nisso. O reino de Deus não consiste apenas num discurso bonitinho, mas em demonstração de poder. E eu quero te falar que esse poder talvez não seja o poder que você espera. Não é barulhos nas igrejas. Não é manifestações físicas, muitas das vezes que você espera ou imagina, mas é vidas transformadas.
pessoas que tinham um coração deturpado pelo pecado e que tinham uma vida completamente leviana, agora com uma vida transformadas e humildes, adorando e louvando a Deus. O reino de Deus, a demonstração do poder de Deus, em resumo, é salvação de almas, é transformação de vidas, é novidade de vida, é reestruturação humana. Isso é de fato o reino de Deus em demonstração. Nós queremos milagres, nós queremos sinais e prodígios, mas esquecemos que o que mais precisamos é salvação. Parou para pensar que as igrejas, elas se mantêm com os filhos dos crentes? Dificilmente está aparecendo pessoas que aceitam Jesus que não eram crentes. Isso precisa melhorar. Os filhos dos crentes, sim, precisam continuar e vão dar continuidade, são parte da igreja. Mas precisa vir gente lá de fora. Precisa haver salvação. E isso é manifestação do poder de Deus. Isso é manifestação do reino de Deus, de fato. Último ponto, ponto 4. Vamos finalizar. Estamos com bastante tempo aqui de lição. O reino de Deus é para você e nós já lemos isso. O reino de Deus, ele é acessível. Para finalizarmos, Romanos 14. Romanos 14 e versículo 17 diz da seguinte maneira: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus é para mim e é para você. Ele não consiste em coisas materiais, mas em alegria, paz no Espírito Santo. Se você tem uma vida perturbada, ou se você está passando por dificuldades na sua vida e não tem paz, não tem tranquilidade, você precisa conhecer e experimentar do reino de Deus. O reino de Deus, ele está aí, acessível para mim e para você. Que você reflita nessa mensagem, que você entenda que o reino de Deus, ele é muito mais do que apenas palavras, mas ele é a demonstração de poder e poder na sua vida, poder transformador na sua vida. Que Deus te abençoe e te aguardo, se assim Cristo permitir, até a nossa próxima aula. Amém.